para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou, ele te deixou ter fome e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem os teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem te inchou o teu pé nestes 40 anos. Sabe, pois, no teu coração, que como o homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e temeres, porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros, de águas, de fontes, de mananciais profundos que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada que vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e de mel, terra que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela, terra cujas pedras são o ferro, e de cujos montes cavarás o cobre. Comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te e não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que, depois de ter comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os seus gados e os seus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante em tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa de servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e fez sair água da pederneira, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar, e afinal te fazer bem. Não digas, pois, no teu coração: a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riqueza, para confirmar a sua aliança que sobre juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Se te esqueceres do Senhor teu Deus, e andares após outros deuses, e os servires e o adorares, protesto hoje contra vós outros, que perecereis. Como as nações que o Senhor destruiu de diante de vós, assim perecereis, porquanto não quisestes obedecer à voz do Senhor teu Deus. Aleluia. Os irmãos podem tomar o seu assento. Irmãos, essa palavra vem falar um pouco sobre ali a vida dos israelitas. Vou passar um breve contexto sobre essa passagem. O Senhor prometeu a Abraão, desde a época que ele disse a Abraão: Abraão, sai da tua casa, do meio dos seus parentes, do meio da sua parentela, e vá para uma terra que eu te mostrarei. Abraão, na sua dependência de Deus, foi até uma terra, e o Senhor disse: olha para os lados, e essa terra que vês eu darei ao seu povo. Ele fez uma promessa em que Abraão seria pai de muitos, seria pai de multidões, e assim o Senhor fez, porque o nosso Deus, Ele é um Deus de promessa, e as promessas do Senhor, elas não ficam no esquecimento, elas não enterram, porque a palavra do Senhor diz: e passarão os céus, e passarão a terra, mas as minhas palavras não passarão. E apesar de todo aquele trabalho que nós conhecemos, quem lê a Bíblia Sagrada conhece, todo o trabalho que o povo de Israel deu com a sua desobediência ao Senhor, mesmo com tudo isso, mesmo com as murmurações, mesmo com tudo que eles fizeram contra o Senhor, mesmo assim o Senhor cumpriu a sua palavra, porque Ele cumpre o que Ele promete, e deu aquela terra tão prometida ao povo de Israel. Os tirou da terra do Egito, onde eles eram escravos, onde era terra de servidão para eles e maus tratos, os livrou com mão forte, com muitas pragas, e os conduziu no meio do deserto, os abastecendo no deserto, e a única coisa que o Senhor pediu para eles em troca de todos aqueles milagres acho que é melhor eu ficar aqui. De todos aqueles milagres que Ele deu para o povo, que Ele fez no meio do seu povo, mesmo assim Ele cumpriu, e Ele prometeu e trouxe para dizer àquele povo que são dependentes de Deus. Hoje a única coisa que o
Senhor pediu era que eles tivessem lembrança do Senhor. E o Senhor disse a eles: façam lembrança, façam menção de tudo aquilo que o Senhor fez por você, para os seus filhos. Façam lembrança e lembre-te do Senhor, guarde os meus mandamentos. Foi a única coisa que o Senhor pediu. Hoje nós vemos em muitos lugares a banalização dessa palavra de Deus. Muitas vezes nós nos comportamos como o povo que saiu ali do Egito. Quando eles viram que já tinham saído do Egito, eles começaram a achar que eram alguma coisa. Começaram a murmurar contra o Senhor, começaram a planejar, começaram a blasfemar contra o Senhor, começaram a reclamar e a murmurar e dizer que o Senhor não estava satisfazendo a vontade deles. E quando eles saíram do Egito, eles começaram a soberba a entrar no coração daquele povo e se revoltar, porque quando o Senhor estava tirando da terra do Egito lá no meio das pragas, eles estavam fiezinhos, eles estavam obedientes, porque o Senhor estava operando ali no meio, mas quando estavam no deserto já acharam que era alguma coisa. Quantas vezes eu mesmo, no decorrer da minha idade, eu pensava: agora eu cheguei no nível bom, agora eu cheguei no nível bom de maturidade. Aí eu crescia mais um pouco e falei: não, agora que eu cheguei. Aí eu crescia mais um pouco e falei: não, agora que eu cheguei, o que eu fazia? A gente até ri das nossas atitudes de quando a gente era adolescente, de quando a gente é jovem. Mas a verdade é que aquele que é bom mesmo é aquele que reconhece que ele não é nada. Bom mesmo é aquele que reconhece que ele tem sempre que aprender, que ele é dependente de Deus. Hoje nós vamos falar sobre a dependência de Deus. Muitas vezes na nossa situação, nós admiramos mais o material do que o poder do nosso Deus. Muitas vezes, quando as aflições chegam, quando as provas chegam, a gente logo vai para o joelho, pedir a Deus para nos livrar da situação, pedir a Deus para que envie o socorro, para que envie a provisão. Mas quantas vezes nós oramos e temos intimidade com Deus, quando muitas vezes Deus se cala? E é onde Deus se cala que Ele te prova. Ele disse ao povo aqui em Deuteronômio, Ele disse: eu te provei, eu te humilhei, para ver o que tinha dentro do seu coração. E muitas vezes nas provas que o Senhor permite para as nossas vidas, Ele quer ver o que há dentro do nosso coração. Permite situações para que veja se a sua fé realmente é verdadeira, se a sua fé é uma fé genuína. O Senhor quer nos mostrar que é preciso ter intimidade com Deus, porque pela força do nosso braço, como foi citado em Deuteronômio, nós não conseguimos nada. Observemos, para não ficar em minhas palavras, observemos Josué, quando mandou o pelotão atacar o povo de Ai, ou Ai, como alguns costumam chamar. Disseram a Josué, os espias que espiaram a terra de Ai, disseram: eles são um povo fraco e tem pouca força. Vamos enviar poucos homens que já vamos vencer. Depois que eles já tinham conquistado uma batalha grande, eles disseram: isso daqui vai ser fichinha. Mas só que tinha uma coisa, tinha um problema no meio do acampamento. Havia um homem que tinha tomado dos tesouros que Deus mandou que não tomassem e colocou dentro da sua tenda, no meio da tenda de Israel, no meio da congregação. E por isso eles não foram abençoados. Acharam que na força do seu próprio braço nem precisavam consultar a Deus. Acharam que pelos poucos homens, pelo povo de Ai ter poucos homens, iriam vencer. Esqueceram-se de consultar a Deus. Foi um erro que Josué cometeu. Esqueceram de perguntar a Deus: Senhor, o Senhor está conosco? E com os homens fortes, eles perderam. Ganharam uma batalha gigante e perderam uma batalha para um povo pequeno. Porque o pouco com o Senhor é muito, mas o muito sem o Senhor é nada. Isso foi para mostrar para aquele povo a dependência que eles precisavam ter de Deus. Porque se Deus não estivesse operando no meio daquele povo, nada eles iam vencer, nenhuma batalha eles venceriam. Por isso que nós temos que ter Deus do nosso lado, temos que ter intimidade com Deus, o consultar nas nossas atitudes, o consultar nas nossas ações, porque o nosso braço não vale de nada, nossa capacitação, o nosso mestrado, o nosso idioma, tudo aquilo que nós buscamos não vale de nada. Esses dias eu estava conversando com a minha líder de jovens, a irmã Bárbara, e ela estava dizendo que ela fez mestrado, ela fez pós e fez tudo, mas não conseguiu emprego, porque Deus falou: enquanto eu não abrir a porta, não vão ter portas abertas.
porque a sua capacitação, sem a minha permissão, não é nada. Se Deus não quiser abrir a porta na sua vida, Ele não abre. Se Deus não quiser abrir a porta para você arranjar um emprego, abrir a porta para a libertação familiar, não adianta. Não adianta se capacitar, não adianta. Não acontece, porque nós precisamos da permissão do Senhor. Agora observemos outra passagem. Um homem, pois, chamado Gideão, que tinha muitos homens dispostos a lutar ali em uma guerra. Mas o Senhor diz, pergunta a eles quem tem medo e despeça-os. E depois leva-os para beber água, e quem beber água de tal forma fique, e quem beber água de tal forma despeça-os. E ficaram só 300 homens. E o pouco, observemos, Josué com poucos homens perderam a batalha, Gideão com poucos homens venceram a batalha, porque Gideão contava com a presença do Senhor. Se o Senhor não estiver na sua casa, você não vence. Se o Senhor não estiver no seu trabalho, você não vence. Se o Senhor não estiver na sua vida, você não vence, porque não é pela força do seu braço, não é pela sua capacitação, mas é pela misericórdia do seu Deus, que envia anjos para guardar a sua família, que envia a libertação que você precisa, que quando você está sozinho no seu quarto morrendo de chorar, é Ele que envia o Espírito Santo para te consolar, e é Ele que está com você em todos os momentos da sua vida. E não é justo com o nosso Deus, alguém que está conosco todos os dias da nossa vida, quando mais precisamos, não é justo que você se esqueça dele no seu dia a dia. Não é justo que você esqueça de orar. Ah, irmã, mas eu venho para a igreja todo dia. Vamos lá. O Senhor Jesus Cristo disse certa vez em certa passagem, e virão alguns homens lá no reino dos céus e dirão, Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome falamos novas línguas, em teu nome curamos enfermos. E o Senhor Jesus Cristo disse, eu vos direi, não vos conheço. Por quê, irmãos? Porque lá, se os irmãos quiserem abrir, lá em Romanos capítulo 11, versículo 19, diz bem assim, os dons e os talentos não necessitam de arrependimento. Como assim? Você não precisa ser salvo para ter dons e talentos. Sim, depois os irmãos podem analisar, meditar na palavra. Mas os dons e os talentos são provisão de Deus. E Deus usa até o ímpio, se Ele quiser, para mostrar que Ele é Deus. E isso não significa que você é salvo. Quer dizer então que se eu tiver o dom da palavra e vir pregar aqui na frente, pode ser que eu não seja salvo? Pode ser que você não seja salvo. Pode ser que se eu vir aqui orar e Deus curar, eu não seja salvo? Sim, pode ser que você não seja salvo. E se eu tiver o dom de profecias, ainda assim pode ser que você não seja salvo. Porque a salvação, ela vem pela fé em Jesus Cristo. E pela fé manifesta através de obras, e pela fé manifesta através de intimidade com Deus. E se não for nessas situações, você não é salvo. Por isso que muitas vezes Satanás engana pessoas dentro da igreja, que acham que pela força do seu braço e diz, Deus opera em mim, Deus trabalha em mim, Deus usou até a jumenta para falar com Balaão, por que não usaria um ímpio? Muitas vezes Deus usa o ímpio. Se Ele precisar para te abençoar, Ele pode usar até um ímpio, mas isso não significa que você é salvo. Você é usado por Deus, não significa que você é salvo. A salvação vem da intimidade com Deus e do verdadeiro arrependimento. E esse arrependimento, ele é gerado quando temos a noção de que somos dependentes de Deus. E esse arrependimento, ele não é uma culpa, que você se sente culpado por ter feito aquela situação. Você não se sente culpado, você se sente arrependido. O arrependimento é se sentir triste por ter deixado o Espírito Santo de Deus entristecido. Esse é o verdadeiro arrependimento. E se você não tiver ele, você não é salvo. Você pode ser usado da maneira que você for, pode pregar assim como eu estou pregando da maneira que eu for, mas se na minha casa não tiver Deus, Deus não vai me abençoar, não vai me salvar. Não, a gente tem que ter o compromisso com a palavra de Deus. E é isso que o Senhor está falando nessa palavra. Irmãos, você é o que você dá mais importância.
E o que tem sido mais importante no seu dia? É só pegarmos para analisar. Quantas vezes eu tenho orado? Ou, aliás, qual é o momento que eu oro? É no momento que eu chego na minha casa cansado e aí eu vou para o joelho orar antes de dormir? Mas na palavra de Deus diz que primeiro as coisas do reino de Deus, e aí as outras coisas vão sendo acrescentadas. Nós vivemos num tempo de banalização da palavra de Deus e num tempo de muito egocentrismo. Eu posso, eu faço, eu vou solucionar, eu consigo. Mas muito pouco, Senhor, dependo de Ti. Senhor, sem Ti eu não sou nada, nada posso fazer. Temos que colocar Deus no centro das nossas decisões. Ele tem que ser quem guia as nossas decisões, porque o homem de Deus, o homem salvo, ele é guiado pelo Espírito Santo de Deus. E mesmo não entendendo, ele cumpre. Acha mesmo que Naamã entendeu quando o profeta falou, mergulha 7 vezes lá no Rio Jordão, um rio sujo? Ele entendeu? Não, mas ele ouviu o conselho de seu servo e obedeceu. Acha que os discípulos não ficaram confusos quando perguntaram a Jesus, aonde será que o Senhor quer passar a Páscoa? E o Senhor diz, vai até lá e vocês encontrarão um homem, e lá na casa dele nós cearemos e faremos a Páscoa. Os discípulos não entenderam muita coisa, mas mesmo assim obedeceram sem questionar. Tem um filósofo que eu gosto bastante de ouvir algumas frases, não todas, mas algumas, e o próprio Paulo diz, seleciona aquilo que convém e o resto joga fora. E o Cortella, ele é um filósofo que ele diz muita coisa, e ele diz, quem fica tentando entender muito complexo, esquece de viver o simples. Esquece de viver o simples da vida. O Senhor Jesus Cristo disse, entrega o seu fardo pesado e toma o meu fardo que é leve. Não tenta levar tudo nas costas e achar que você consegue, que você pode sem Deus. Tem muitas pessoas depositando as suas esperanças em si mesma, ou pior, depositando as suas esperanças no outro. Mas a palavra de Deus vem dizer, maldito o homem que confia no homem e faz dele o seu braço forte, mas bendito e bem-aventurado o homem que confia no Senhor e entrega a ele o seu caminho, entrega a ele os seus planos e diz, não sou mais eu que vivo em mim, mas é Deus que vive em mim. Esse é o homem bem-aventurado que entrega os seus planos a Deus. Por que nós temos agora tanto índice de SPA, síndrome do pensamento acelerado? Porque nós vivemos um tempo de tanta ansiedade, porque nós não temos cumprido a palavra de Deus que diz assim, lançai toda a ansiedade sobre Ele, porque Ele tem cuidado de vós. É Ele que cuida da sua casa, é Ele que cuida da sua família, é Ele que honra o seu ministério e também é Ele que te justifica. Não queira tomar as suas próprias decisões e dizer, vou fazer isso ou aquilo. Não, a pergunta é, Deus, Tu queres que eu faça? Senhor, Tu queres que eu faça isso? É de Deus? É para mim? Toma a direção da minha vida, eu entrego em Tuas mãos, porque eu não confio no meu próprio braço, porque a palavra do Senhor vem dizer, enganoso é o coração do homem, e dele procedem os maus desígnios. Por isso temos que confiar no Senhor e fazer dele o nosso braço forte, e não nos esquecer do Senhor, procrastinando oração, procrastinando jejum, pecando e não se arrependendo. Não podemos fazer isso, porque você pode ter vindo aqui no meio-dia, você pode ter vindo na madrugada, ter vindo aqui de novo e vai vir à noite, mas você continua não sendo salvo se você não tiver uma vida de intimidade com Deus, não tiver uma vida de entrega, não tiver uma vida de comunhão. E principalmente se você vier ouvir a palavra de Deus e sair por outro ouvido e você não praticar, porque não adianta nada ouvir a palavra se não há prática. É na prática que nós temos a fé genuína, porque lá em Tiago vai dizer, a fé sem obras, ela é morta. E se nós somos salvos por meio da fé em Jesus Cristo, e se a nossa fé for morta, quer dizer que nós não somos salvos, quer dizer que estamos confiando muito em nós mesmos e nos esquecendo do Senhor. Pastor, quando
Quanto tempo? Pode ir? Vemos o exemplo de Jó. Jó, ele não depositava suas forças em ninguém. Ele não depositava as suas forças na sua família. Ele não depositava suas forças no seu muito gado, no seu muito trabalhar. Ele não depositava sua força nos seus filhos, mas ele dizia: o Senhor é o meu tudo. O Senhor é a minha fortaleza, é o meu escudo, é Ele quem me justifica. E quando Satanás foi pedir permissão a Deus para atacar a família de Jó, para atacar as suas coisas, ele disse: concedo, mas saiba que Jó é um servo fiel. E Deus foi permitindo que Satanás tirasse tudo. Mas Jó, ele não entrou em depressão, não. E ele perdeu tudo. Só não perdeu uma coisa: Deus, que ele considerava isso sim o seu tudo. Aos olhos humanos, Deus estava até castigando Jó. Seus próprios amigos diziam: Deus te abandonou, Jó. A sua própria mulher amaldiçoou esse Deus e morra. Mas ele disse: não. Porque tudo que eu tinha era de Deus. O que é isso? Uma vida de dependência, uma vida no altar. Agora você perde um carro, você perde um emprego, você já está abandonando Deus, não vem mais na igreja, cai fora, não lê nem a Bíblia, nem ora, e ainda assim coloca a culpa em Deus das coisas não ter dado certo. Mas não para analisar, porque as provas que Deus nos permite é para nos provar e nos aprovar. A prova que Deus permite não é na intenção de matar ninguém, não, mas é na intenção de mostrar o que há dentro do nosso coração. Ele sabe o que tem dentro do nosso coração, mas Ele precisa mostrar para você o que há dentro do seu coração. Porque é você que muitas vezes está cego nas suas próprias vaidades, porque é você que muitas vezes está cego na sua própria soberba e confiando muito no seu braço. Mas às vezes Ele te coloca na prova para te humilhar, para te provar e ver o que há dentro do seu coração. Exemplo de Davi, que também não confiava no seu próprio braço. Olha que exemplo lindo. Ele podia dizer: eu matei o urso, eu matei o gigante, foi o meu braço. Mas ele sabia que a dependência estava no Senhor, e que se o Senhor não governasse a casa, que se o Senhor não governasse a vida, nada daquilo seria possível. Quando o profeta chega na casa dele para ungir um rei, o seu pai não faz nem questão de se lembrar de Davi. Não fala: peraí, profeta, peraí, ainda está faltando um, vou lá chamar ele. Não faz nem questão. Mas tem uma coisa que se chama justiça de Deus. Você pode não ser o melhor, você pode fazer pouco, como cuidar de um rebanhinho de ovelhas, como fazer um trabalhinho simples, uma faxina na igreja, mas acontece que você não está fazendo para se aparecer para o homem. Quem está te vendo não dorme, quem te guarda não dorme, quem vigia a casa não dorme, e Ele está vendo e contemplando tudo. Certa vez um profeta dizia ao Senhor: Senhor, o Senhor não vê a iniquidade, não vê a iniquidade do povo. Olha como eles pecam. Por que o justo padece e os injustos eles sobrevivem e eles se destacam? Por que isso, Senhor? O Senhor por um acaso está com suas costas viradas e não vê o povo? O justo perecendo e o soberbo se exaltando? Mas ele diz: em verdade digo a vocês que os meus olhos contemplam tudo, e que no final cada um receberá a paga das suas atitudes e das suas obras. Não se engane. Porque fulano de tal que falou mal de mim ainda está lá, porque Deus usa até o ímpio. Mas quem está salvo é você. Quem é justificado é você. Você é especial. E não tenha medo, irmão, porque a Bíblia fala: aquele que diz que não peca, ele é mentiroso. Não tenha medo de pecar, mas tenha muito medo de não se arrepender de verdade. Porque todos nós pecamos, todos nós falhamos. Não fica se martirizando querendo um índice de perfeição que você não tem. Você não é perfeito, você não é perfeita, mas Deus te escolheu. E se você se arrepender, aquele que se humilhar, aquele que bater a porta, aquele que me procurar, eu me deixarei achar. Isso é dependência de Deus. Senhor, me perdoa por favor, porque eu sei que está dando errado, porque o Senhor não está comigo. Eu sei que está dando errado porque eu não consultei o Senhor como fez Josué e agora eu estou perecendo. Dependência de Deus, confiança
confiar que é Deus que guia o caminho, confiar que é Deus que te guia, que te justifica. É isso, é dependência, é arrependimento de verdade, e aí sim você alcança a salvação. Nada, eu estou finalizando, irmãos, nada vai preencher o vazio de Deus na sua vida. Você pode muitas vezes se preocupar: eu vou me encher de trabalho, vou me encher dos estudos da faculdade, vou me encher dos estudos do Enem, vou fazer a obra até não aguentar mais, até eu estar no último suspiro. Mas você pode fazer tudo isso e se encher a sua mente de trabalho, encher a sua mente de problema, encher do que você quiser, mas nada preenche aquele espaço que só Deus pode preencher na sua vida, que só a dependência do Espírito Santo pode preencher em você, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus não habita em quem é soberbo, porque Ele abate o soberbo e exalta o humilde. Aquele que quiser ser o maior no reino de Deus, seja aqui o menor. Aquele que desejar ser grande no reino dos céus, seja aqui o servo. E aí Deus te justifica, e aí vem com o seu braço forte e diz: minha filha, meu filho, não é pelo seu muito fazer. Começa joelhinho no chão, começa a propósito, começa que eu vou agir, eu vou tomar suas causas, eu vou tomar suas dores, e aí você vai seguir, e você vai se sentir leve, porque sou eu que te faço prevalecer, sou eu que muitas vezes quando você queria desistir, tem até um louvor, quando você pensou que não aguentava mais e você tentou mais uma vez, foi a mão de Deus na sua vida que não deixou você desistir, que não deixou você perecer, porque Ele não desiste de você, mas Ele precisa que você confie nele e que seja dependente dele, para Ele estar agindo na sua vida, operando nas suas causas, se arrependendo de verdade, para que Deus possa fazer esse milagre na sua vida e preencher esse vazio. Então eu convido você, meu irmão, minha irmã, a fazer essa reflexão, como a gente estava falando no tema das crianças. Pare, olhe e siga Jesus. Pare, analisa, porque a pior coisa que uma pessoa errada pode fazer é se convencer de que ela está certa, é procurar métodos para dizer eu estou certo, mesmo estando errado, e aí continua na sua soberba e Deus não trabalha. Mas se você se humilhar, se você vir, se humilhar e buscar de Deus, pode ter certeza que Ele vai se fazer achar. E eu agradeço essa oportunidade em nome do Senhor Jesus. Que a paz do Senhor fique com os irmãos, devolvendo a direção para o nosso pastor Nivaldo. Deus abençoe. Quantos podem glorificar o Senhor? Glória a Deus. O Senhor faz desse jeito mesmo. Ele tem uma promessa para você. Mas antes